Oi, gente, eu nem ia gravar hoje porque eu tô numa gripe danada. Periga até eu passar gripe pra vocês aí pelo vídeo. Mas eu tomei uma coristina, acho que levantou um pouquinho meu astral, melhorou um pouco a minha garganta, então não reparem aí se eu de repente tossir, espirrar pelo meio do caminho, tá? Ó, desculpa, não pigarro. Mas eu ia me entregar, eu disse, não vou me entregar não, sabe? Porque a gripe também me pegou porque às vezes a gente recebe uma notícia não muito legal, fica triste, e você já tá com um vírus ali brigando com o teu organismo doido para arrumar uma brechinha, e aí no momento que você pega assim com uma notícia não muito legal, você deixa cair tua imunidade, e acontece. Pelo menos é esse caminho que eu sempre vejo, tá? O que acontece comigo, que é muito raro eu ficar gripada, muito mesmo. E geralmente acontece quando eu levo uma cacetada, alguma coisa, aí puf, minha imunidade baixa e aí o vírus faz a festa. Mas do mesmo jeito que eu deixei, né, que eu dei, no caso não foi nem deixar, é uma notícia triste que eu recebi, que eu não estava esperando, assim, estava mais otimista. E aí me arriou um pouquinho e foi o suficiente para a imunidade cair. Mas do mesmo jeito que isso aconteceu, vamos tentar reagir aí, levantar o astral para botar esse vírus para correr. Tá? Espero não passar gripe para ninguém pelo vídeo, quando hoje estou passando gripe até por telefone. Então, desculpa, vamos lá. Vamos tentar falar um pouquinho sobre o desencarne. Também tenho recebido muitas perguntas sobre isso, se eu já vi, se eu já participei do trabalho do desencarne, tá? Então, deixa eu até aumentar um pouquinho o som aqui, vamos ver como é que vai ficar. O que eu posso falar para vocês, assim, ontem por um acaso até de manhã cedo, assim, naquele momento que a gente está voltando no sono, eu até cheguei a comentar com alguém, eu não lembro quem foi que estava conversando comigo no chat lá do Facebook, e eu comentei que eu ouvi, assim, ajudar no desenlace de fulano e Beltrana, dois nomes que me foi passado. Só ouvi essa frase, né, na hora, e acordei com aquilo. Pô, caramba, ajudar no desenlace de... São dois nomes que eu até nem conheço, tá? Não vou nem falar os nomes, porque eu tenho mais de 1000 amigos aí no Facebook. Vai que tem alguém com esses nomes, depois vão ficar aí tudo cismado. Então, é melhor nem repetir, né? Então, eu até comentei com essa minha amiga, porque a gente estava em particular lá falando. O que eu tenho de experiência aí na hora do desencarne? Que, na verdade, eu nunca participei do processo mesmo. Assim, de estar ali junto na hora para fazer, para participar do desencarne, desse desenlace fluídico do corpo astral, do corpo físico, como alguns relatores falam que participam, né? O Moisés Essagui, ele trabalha com isso, e ele, nas palestras dele, nos vídeos dele, tem explicadinho lá até como acontece isso, sabe? Vale muito a pena dar uma olhadinha aí nos vídeos dele. Mas o que eu tenho de experiência, assim? Uma vez, eu estava com um amigo muito querido no hospital do INCA, tá? No Hospital do Câncer, né, aqui no Rio. E ele já estava mesmo em estado terminal. E aí eu fui visitá-lo. E ele me pediu um passe, ele já estava assim bem fraquinho mesmo. E eu dei um passe nele. Aí eu achei assim estranho que na hora que eu estava dando passe, eu vi luzes coral, a cor assim alaranjada, sabe, saindo da minha mão. Eu dei o passe nele, até que meu pai estava junto, eu comentei com meu pai. Eu disse, pai, engraçado. É, nunca tinha acontecido isso e eu achei meio esquisito. Porque, assim, eu até esperava que fosse, na hora do passe, que eu fosse ver luz verde, né? Que eu costumo ver. Mas veio uma luz coral. Nesse dia ele desencarnou à noite, né? E aí depois eu até pesquisando melhor, né? E tendo um pouco mais de entendimento, vendo as coisas acontecerem também, pelas projeções, pelas coisas que já me foram ditas em projeção, e até acompanhando os vídeos aí do Moisés, eu pude perceber que o que acontece? A gente, na hora que o teu corpo astral vai se separar do corpo físico,
há todo um trabalho energético em cima daquilo, tá? Todas as células, cada molécula tem que ser desligada. Isso é um processo geralmente natural, quando é decorrente de alguma doença, alguma coisa, quando o corpo já vem se tornando fraquinho, já debilitado, que algumas partes até já estão, no caso do câncer, acredito que algumas células já estejam até necrosadas, porque vão formando os tumores ali, e aí já vai acontecendo esse desprendimento aos poucos, mas você precisa de ter energia para fazer esse desprendimento, tá? É tudo processo energético mesmo. Então, quando a pessoa já está próxima de desencarnar, é necessário dar tipo uma carga naquele corpo físico para que toda aquela energia possa ser voltada para o desenlace. Né? Como é processo energético, há necessidade dessa energia para poder produzir, para poder fazer o desligamento. Né? Todas as células têm que estar, de certa forma, em equilíbrio, operando bem, para poder fazer esse desligamento o mais rápido possível. Tá? Para não causar também nenhum tipo de. Que há relatos que dizem que quando o desprendimento é lento, causa sofrimento também na pessoa, a consciência percebe o sofrimento do corpo físico. É o que dizem aí. O que eu consegui entender com o mecanismo todo, que eu acho que é mais ou menos assim: você tem o seu corpo aqui, mais denso, composto de um padrão energético, né, característico, e esse corpo está ligado energeticamente aos outros corpos e assim sucessivamente, ao corpo astral, depois ao corpo mental e assim em todos os níveis dos corpos. Quando a morte, né, a falência de algum órgão do teu corpo físico, que vai causar um desequilíbrio em todas as células e ele não vai conseguir mais produzir essa energia que ajuda a fazer essa ligação, né? É isso que caracteriza a morte. Você para de produzir a energia que é necessária para essa aderência do teu corpo astral no corpo físico. Tá? Então, tudo é energia, gente, tudo é produção de energia. Então, se você está com o corpo fraco, enfraquecido, você também precisa de dar primeiro uma sobrecarga nele energética para que esse desligamento possa ser feito o mais rápido possível e da forma mais tranquila, tá? Eu acho que talvez isso explique porque algumas pessoas às vezes estão muito mal, aí elas melhoram um pouquinho e logo depois vêm a falecer, né? Eu acredito que essa melhora seja proporcionada por espíritos amigos que estão ali em volta dela, dando essa carga energética para que o desenlace possa correr mais tranquilo, né? Então eu vejo assim. Quanto as pessoas estarem amparadas, é mais ou menos como aqui também. O que acontece? Assim, nós temos, acredito que todo mundo, cada caso é um caso, mas a maioria das pessoas aqui estão amparadas também, por encarnados. Você sofre um acidente, logo vem a equipe de socorro para te ajudar. Não é isso? Você está passando mal no hospital. Quando você está passando mal, você vai procura um hospital, lá você tem toda uma equipe de socorro para te auxiliar. Então, é mais ou menos assim, né? Quando a gente também vai desencarnar, se tiver uma equipe próxima, se você tiver contato com amigos mesmo na hora e eles estão ali próximos, com certeza eles vão chamar socorro. Agora, existem casos também de desenlace que acredito até que a pessoa esteja ali momentaneamente, logo no primeiro momento, sozinha. Depois, uma equipe chega para ajudar até, tá? Mas não é assim, via de. Eu não gosto das regras, porque a gente vê muita exceção. Então a gente tem que ter noção que cada caso é um caso realmente. Eu não gosto de criar essa fantasia de que cada um de nós tem uma equipe de socorro de prontidão ali para ajudar no desencarne, que não é bem assim, tá? É como aqui.
Aqui a gente sabe que na hora tá passando, uma vez foi até engraçado. Há pouco tempo aí atrás. Desculpa, eu tava passando e aí tinha acabado de acontecer um acidente. Um motociclista tinha atropelado uma moça de bicicleta. Então, ó, se tivesse acontecido alguma coisa, é como lá no plano astral. Aconteceu, se ela fosse desencarnar, poderia ter uma equipe lá próxima para socorrê-la. Ou então, o que que eu fiz? Eu parei meu carro, fui lá ver o que que tinha acontecido. Ela estava deitada lá no chão, ela estava sangrando muito. E o marido dela estava próximo, e eu fiquei ali acalmando ela, sabe? Calma. Aí liguei para o socorro, chamei o socorro. Mentalmente, eu também chamei por uma equipe de socorro espiritual que pudesse vir. Então, essas coisas a gente tem que fazer mesmo. Até quando a gente estiver vendo, no caso dela, ela não estava desencarnando, ela estava bem, né? Mas quando a gente estiver perto de pessoas que sofreram acidente e tudo, é uma dica também a gente chamar pela equipe de socorro, porque às vezes eles não estão ali próximo. E aí a gente chamando é a mesma coisa que aqui. Pega o telefone e liga pro SAMU, que foi o que eu fiz, e mentalmente chamei a equipe, né? E aí eu fiquei ali com ela um tempo, era muito engraçado, até off topic, mas é porque ela era evangélica e o marido também. Aí, quando eu percebi que era, né, você também tem que dançar conforme a música. E o marido falava, calma, Jesus vai vir aqui te ajudar, te acalmar e tal, porque eu percebi que o marido só falava no Jesus, né? Não, meu Jesus, vem até aqui, a gente precisa chamar Jesus, não sei o que, pereré. E eu tá, chamando. Só que o motociclista caiu um pouco mais à frente. E o marido só ficava, porque Jesus vai te salvar. Fica calma que Jesus vai te salvar. Jesus está vindo e vai te salvar. Você pode ficar tranquila que ele está segurando na sua mão, porque Jesus cura, Jesus salva tudo. E aí o motociclista levantou, pegou a moto e saiu fora. Acho que para fugir do flagrante, sei lá, né? O pessoal que estava em volta começou a gritar: ele está fugindo, ele está fugindo. Mas eu acalmando ali, eu disse, gente, calma, não adianta, deixa, vamos ver o que, que a gente pode fazer por ela. Ele, se ele tá fugindo, então que ele tá bem. Ele levantou e foi. Depois anota a placa aí, depois vai se entender. Mas o marido, na mesma hora, foi muito engraçado. Ele começou a gritar: porque Jesus não perdoa, porque Jesus vai atrás dele, vai pegar esse filho da mãe, com outras palavras, né? Jesus vai fazer ele morrer também, ou ele se machucar. Eu digo, coitado de Jesus, ele não sabe se salva ou se ele castiga. Foi muito engraçado nesse dia. A gente vê como é que também está o nível das pessoas, né? A gente tem que aceitar tudo e ir levando na boa. Desculpa, não tô podendo rir. Aí, então, o socorro é feito assim, dessa forma, né? Você na hora você pede e aí a equipe, se estiver próxima ali, ela vai atender, né? Então, quando acontece um acidente, acontece alguma coisa assim. Geralmente nos hospitais é equipes de prontidão, né? Ali já prontas mesmo para trabalhar, para fazer o trabalho de amparo. E por que, que eles precisam muito da gente? Porque nós estamos com esse tipo de energia que a gente tem, que a gente produz, que a gente está no nosso corpo físico, né? Mais denso, nós produzimos a energia que eles precisam justamente para transferir para a pessoa ali na hora de fazer o desenlace. Aí que eu fui entender, né? Aquela energia que eu doei para o meu amigo ali é o mesmo tipo de energia que é utilizado quando a gente faz a projeção, né? E você vai participar dos trabalhos assim. Então você doa um pouco dessa energia. Eu não sei, ainda não entendo como o processo seja feito, né? Porque a gente vai estar em corpo astral, como a gente vai doar essa energia mais densa que vem do nosso corpo físico. Mas de alguma forma o processo acontece basicamente assim. É feita uma doação, a gente está ali doando essa energia que é necessária para que as células todas funcionem momentaneamente para promover esse desligamento, tá? Porque os órgãos têm que, de repente, estar funcionando bem para gerar, para produzir essa energia que vai ser utilizada para fazer o desligamento. Então, isso é basicamente o que eu tenho de conhecimento de desenlace.
Eu não sei se o que eu ouvi ontem, se vão me passar mais instruções, se eu estou sendo preparada realmente para participar de algum trabalho assim. Tem um bom tempo que esse meu amigo faleceu e que eu vi sair essas luzes coral, assim, de envolver ele com essa luz coral. Já tem uns 4 ou 5 anos, eu acho que esse meu amigo faleceu. Desculpa, então, eu não sei se eu estou sendo preparada até para quando eu fizer projeção, quando eu conseguir me projetar, eu ir trabalhar nesse tipo de trabalho, né? O que eu posso aconselhar, você está passando pelo desencarne de alguém próximo, gente, é sempre a prece, sabe? A gente fazer uma prece, pedir para que a espiritualidade venha, que envolva aquela pessoa, que consiga promover esse desligamento dos laços todos energéticos, né? É, eu acho que é primordial que a gente faça isso, sabe? Que a gente tenha esse tipo de conhecimento para na hora pedir até. Porque é o telefone lá que a gente vai pegar e vai ligar pro SAMU lá, né? Para me socorrer, né? Então a gente tem que ter esse tipo de discernimento, apesar da dor, né? Apesar da gente tá sofrendo com a perda da pessoa querida ali, mas a gente saber também pedir para que seja socorrido, que seja amparado e que seja feito da maneira mais rápida até, para ele sentir menos. Há relatos de pessoas que, né, nesse desligamento, às vezes demoram um pouco, então continua com as percepções do corpo físico. O corpo astral tem algumas percepções porque ainda não foi totalmente desligado, tá? Então por isso é importante a gente pedir essa ajuda para que a equipe venha e consiga realmente promover todo esse desligamento, né? A gente mentalizar isso ajuda pra caramba. É a minha experiência de desencarne não é muito grande, eu realmente não tenho muita noção do processo, né? Eu acho que, mas eu vejo tudo pelo lado da energia mesmo, é um processo energético. Não vejo, até me perguntaram sobre o anjo da morte, se ele existe. Eu acho que isso, assim, respeito, tá? A crença de cada um, mas como eu vejo a coisa simples, eu não consigo acreditar, e até então eu nunca vi uma figura específica, né, que venha buscar as pessoas na hora da morte. Não consigo entender isso não. Mas também é aquela coisa, eu nunca vi, né? As pessoas relatam, dá vários relatos aí do anjo da morte, então respeito. Mas eu mesma nunca vi e creio que não é por aí não, sabe? Que é tudo processo tranquilo, energético, natural, que nós ainda não temos muito conhecimento aqui, mas que do lado de lá, quando a gente consegue visualizar, a gente vê que é uma coisa tranquila. É lógico que o que acontece, às vezes complica um pouquinho, porque a pessoa que está desencarnando está num estado de consciência em desequilíbrio. Então, às vezes, esse desligamento é um pouco, vamos dizer assim, é difícil até para os amparadores, para os socorristas ali na hora de fazer, pelo desequilíbrio da pessoa, né? Mas mesmo assim, as equipes são treinadas, gente. O pessoal aí é bem qualificado para socorrer. Então também não vejo mistério, mas a gente tem que pedir, né? Porque uma pessoa que também desencarne totalmente numa afinidade ruim, numa sintonia ruim, ela já vai, quando ela começar a sair do corpo, ela já vai deparar com o quê? Com aqueles espíritos que estão na mesma frequência dela, tão desequilibrados às vezes quanto ela está, que trazem um monte de conhecimento furado, vamos dizer assim, né? Aí já ela, por afinidade, por atração, ela pode atrair todas aquelas consciências ali em volta que cada um fica dando uma piruada diferente, para confundir mais ainda. Volto a dizer, o lado de lá é igual ao lado de cá. Então, e pode ter os mal intencionados também, que queiram só puxar energia, aí se faz passar por anjo da morte,
por um monte de coisas que a pessoa ali não tem conhecimento, está desencarnando, está num estado de total desorganização energética, desorganização emocional, psíquica, né? Então encontra aquelas outras consciências que também estão no mesmo estado ali, e aí fica uma confusão só. Então por isso é muito importante a gente que está encarnado do lado de cá pedir ajuda por aquele irmão que está desencarnando, né? É o que eu costumo fazer. Já presenciei acidentes e quando eu vejo que tem pessoa, eu não gosto de parar, não gosto de assistir, não sou daquela de descer do carro e olhar, não. Principalmente quando eu vejo que já não tem mais jeito, que a pessoa está morta lá dentro do carro, vou fazer o quê, né? Nesse dia eu até parei porque a moça estava caída no chão, estava gritando, e eu digo, vou tentar acalmar, né? Mas não é assim, geralmente eu passo, se eu vejo um acidente, alguma coisa, eu faço prece. Peço que a equipe de socorro venha auxiliar aquela pessoa. Eu acho que é uma boa dica, né? E é o mínimo que a gente pode fazer pelas pessoas que estejam desencarnando agora, né? Eu hoje tenho um pouquinho mais de conhecimento, mas já passei por situações também. Eu agora estava lembrando, falando de desencarne, eu lembrei que quando meu padrasto. Tô esbarrando aqui no. Quando meu padrasto desencarnou, a minha mãe não teve condição de vesti-lo. Aí ele ia chegar a funerária que ele desencarnou em casa. Ele estava já com um processo de diabetes, já estava bem ruinzinho mesmo, já tinha amputado uma perna e a outra perna ele já tinha perdido um pedaço do pé. É uma situação mesmo triste, né? E aí ele teve, eu acho que uma parada cardíaca e desencarnou em casa. Aí fui eu e minha irmã. A minha mãe me botou pra vesti-lo. Eu não sei também quanto tempo ele já desencarnou, mas deixa eu ver. Sei lá, minha mãe vai dizer, pô, tu nem lembra quanto tempo seu padrasto desencarnou? Não sei, uns 6 anos, mais ou menos. Aí fui eu e minha irmã lá pra vesti-lo, né? Foi a funerária ia chegar, não precisava passar por aquilo, mãe, podia ter me poupado. Mas também até que ele era uma pessoa muito divertida, sabe? Ele ria pra caramba também de tudo. Era uma pessoa muito alta astral. E pesado, pra caramba. Aí eu acho que eu também fui porque minha mãe estava sem condição e eu encaro a morte com muita naturalidade, assim, né? Também é o que eu digo, eu nunca passei por uma pessoa muito, muito, muito próxima, nem pretendo passar, né? Mas, assim, ali ele era uma pessoa muito querida, mas eu talvez estivesse um pouco anestesiada emocionalmente, não sei. Meninos, eu e minha irmã fizemos uma força danada, a gente queria vestir a camisa nele. Quando a gente puxou ele pelos braços, que ele conseguiu sentar, que o queixo, né, tava com aquele, ele abriu a boca. Olha, eu e minha irmã, nós tivemos um frouxo de riso. A gente queria parar de rir, pior que a sala cheia, minha mãe tava com as pessoas que já tinham vindo, né, que sabiam, os vizinhos lá todos, a gente tinha fechado a porta do quarto. E eu e minha irmã, a gente não conseguia parar de rir. Mas a gente ria tanto, 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 e pra vesti-lo. Olha, eu queria me concentrar, eu queria entrar em pressa, eu queria morrer, mas não conseguia. Não conseguia de tanto que eu ria. Seu Antônio, me perdoa, mas foi muito engraçado esse estilo, tadinho. Eu acho que quando desencarnar vão fazer o mesmo comigo, mas eu vou me escangalhar de rir, tá, gente? Se eu estiver próximo ao meu corpo, eu vou rir muito. Então, eu sempre tive essa naturalidade diante da morte, né? Assim, não encasqueto muito. Talvez por ter essa visão que eu acho que é tudo natural, é da vida, né? Lógico que quando a gente está envolvido emocionalmente, fica complicado para você ter uma atitude mais, vamos dizer assim, mais fria da situação. Mas, gente, faz parte da vida, a gente tem que saber encarar, né? É complicado a gente pensar em perder alguém que a gente gosta de dessa pessoa estar indo. Eu sei que é duro, é muito, muito duro, mas a gente tem que entender, acreditar que a vida continua do outro lado, né? E que a gente vai continuar sendo o que somos aqui. Também não tem essa, a gente
desencarna, passa pro lado de lá e continua sendo exatamente o que nós somos aqui. E eu acho que a gente acreditar nisso faz a gente também ter uma percepção bem maior de tudo ao nosso redor, a gente começar a sentir melhor as coisas que estão ao nosso redor mesmo. E com isso vamos crescendo, vamos aprendendo, vamos tirando ensinamento aí das coisas que nos acontecem, né? Vamos observando tudo que vai acontecendo. Olha, eu acho que eu nem sei se ajudei muito, né? O que eu podia passar para vocês de desencarne é isso, que a minha experiência não é muita, mas a ideia é ajudar. Eu deixei aí a dica do Moisés Ezagui. Eu não sei quais são os vídeos, mas ele tem bastante vídeo também no YouTube e ele fala bastante, que ele já ajudou em processo de desenlace, né? O Wagner Borges também fala bastante coisa sobre isso, que ele também participa de toda essa parte de desencarnação, né? Então, eu, mesmo aqui cheia de gripe, agora tá até melhorzinha, que eu tomei a coristina, acho que levantou um pouco o meu astral. Mas tô aqui tentando ajudar e que espero ter ajudado um pouquinho, tá? Fiquem com a luz, meninos.